Bom, só um cuja missão é Ai, o gente, Instituto desculpa, só um minutinho, por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou diretora executiva do Wilce Brasil, e vamos começar então esse webinar apresentando um vídeo sobre o Wilce rapidinho para vocês saberem o que é o Wilce, o que Ciências nós da Vida, fazemos. International Life Sciences Institute, ILSI, é uma organização mundial sem fins lucrativos, cuja missão é fornecer ciência que melhora a saúde humana e o bem-estar e protege o meio ambiente. Ao trabalhar com especialistas do governo, academia e indústria, nossas entidades internacionais abordam questões relacionadas à segurança de alimentos e água, nutrição e saúde, ciência e toxicologia de risco, agricultura sustentável e segurança nutricional. O Wilce é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para a saúde do público. O Wilce tem o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica. É quem somos e é inerente à nossa missão. Nossos princípios de integridade científica significam que buscamos a objetividade, clareza e reprodutibilidade, a fim de garantir a utilidade de nossas atividades acadêmicas e avaliações científicas. As entidades ILSI são organizações filiadas que recebem financiamento, principalmente através de anuidades de associação. O ILSI lidera e publica pesquisas para responder a problemas do mundo real. Oferecemos uma abordagem verdadeiramente única para a realização de pesquisas científicas, que permite que nossa organização facilite conversas entre especialistas globais em um ambiente neutro. Esta abordagem permite alcançar evidências específicas, equilibradas e de alta qualidade, que podem ser usadas para benefício público. Todas as entidades do ILSI seguem um rigoroso código de ética e acreditam que a boa ciência pode ter um impacto positivo na saúde pública em todo o mundo. Todos compartilhamos esses importantes princípios orientadores, e os projetos dentro das entidades do ILSI trazem ciência diversificada para a mesa, impulsionada por prioridades únicas. Você pode explorar essas prioridades de pesquisa científica visitando www.ilse.org. ILSI, construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. O Instituto Bom, gente, esse é o vídeo. Internacional Gostaria também de pedir a vocês que se cadastrassem no nosso site para que possam receber todas as informações referentes ao ILSI, ao que nós temos, né, ao que temos já de publicação dentro do site e também todos os eventos que vão acontecer, vocês recebem pela newsletter. Temos também o nosso LinkedIn, o Facebook e o Instagram, então, por favor, também nos sigam nessas mídias sociais. O webinar de hoje é vacinação em crianças. Vamos ter aí a mediação do Dr. Túlio Constantiner, que é o nosso coordenador científico da Força Tarefa de Nutrição Infantil do ILSI Brasil, que desenvolveu esse webinar, né, coordenou esse webinar. Vamos ter o Dr. Renato Kifuri falando sobre o cenário da Covid, e o Dr. Marco Aurélio Safadi, de vacinação em geral. Algumas questões importantes, então, declaração de isenção de responsabilidade, e as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista, e não refletem as do ILSI, e todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Algumas informações gerais: se houver algum problema com a transmissão, não se desconecte, que outra pessoa dará suporte na plataforma, e solicitamos que usem o Q&A para anotar suas perguntas, e não o chat, por favor. Vou passar, então, a palavra para o Dr. Túlio Constantiner, que é médico pediatra, área de atuação em nutrologia, é professor adjunto e chefe da disciplina de nutrologia do Departamento de Pediatria da Unifesp, é membro titular do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, vice-presidente do Departamento Científico de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo e, como eu falei, coordenador científico da nossa Força-Tarefa de Nutrição da Criança. Túlio, deixo então a palavra com você. Obrigada a todos. Obrigado, Flávia. Boa noite a todos. Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui, estar reunido nesse evento. Essa é uma demanda da nossa força-tarefa, apesar dela ter o foco em nutrição infantil.
A gente entendeu ao longo das nossas últimas reuniões o quanto era importante falar desse tema para o nosso público, que são os profissionais de saúde, principalmente os pediatras ou todos aqueles profissionais de saúde que lidam com a saúde infantil. E eu tenho muito prazer, muita felicidade de ter recebido o aceite, o convite desses dois profissionais de saúde que têm sido destaque na pediatria brasileira nos últimos anos, de uma forma mais intensa. São muito queridos e eles estão aqui de todo bom grado e dedicação para poder conversar sobre esse tema conosco. Vou apresentar para vocês primeiro o professor Marco Aurélio Safet, que é pediatra, infectologista, membro da Comissão Permanente de Assessoramento e Imunizações da Secretaria do Estado de São Paulo. Ele também é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e ele é professor adjunto e diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, em São Paulo. Também vai estar conosco o professor Renato Kifuri. Pediria aqui para a Flávia passar aqui a imagem do Renato, por favor. Aí está o Renato. Renato é pediatra, infectologista, também bastante conhecido hoje por todos nós pediatras, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Ele ainda é membro da Câmara Técnica Assessora do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Brasil. Bom, eu vou pedir para os professores uma primeira palavra sobre o tema. Professor Marco, eu vou pedir para você primeiro trazer um pouquinho a sua luz aqui para nós com relação à vacinação das crianças. Depois a gente começa com algumas perguntas específicas. Eu queria informar todo mundo que está aqui conosco hoje que a gente optou em fazer uma forma mais de bate-papo, então nós vamos mais direto ao ponto em alguns assuntos, principalmente dúvidas que as pessoas que estão participando tenham. Então eu peço que vocês coloquem aqui nas questões e respostas, né, o Q&A, para que a gente olhe e possa passar para os palestrantes aqui, os nossos convidados, as perguntas. Professor Marco, por favor. Boa noite, Túlio. Boa noite, Renato. Boa noite, Flávia, todos que nos acompanham. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. E como você destacou, Túlio, acho que a ideia é essa, deixar uma oportunidade, né, nessa próxima hora da gente discutir os aspectos em relação à imunização de uma forma interativa, né? Então, ao invés de fazermos apresentações formais, eu acho que a ideia é essa, estimular quem está nos acompanhando, enviar, enfim, dúvidas ou ideias para que a gente possa debater esses aspectos. Então, vou começar respondendo sua pergunta. Se eu entendi corretamente, a ideia é que eu traga um pouco do panorama do que representam as vacinas no cenário pediátrico de uma maneira geral, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente vive um momento único, né? Eu acho que a pandemia da Covid-19 deixa inúmeros legados, alguns positivos, né? Mas muitos legados que nos forçam aí a reflexões, e a gente tem visto, de uma forma geral, que um dos legados negativos, né, surgido durante a pandemia, que já vinha, mas que foi exacerbado, foi a queda nas imunizações, na cobertura, né, para diversas vacinas de uma forma geral, e um questionamento em relação à importância das vacinas. Então, eu acho que a sua pergunta traz, né, uma oportunidade da gente voltar nas origens de todos os programas de imunizações, né, e um cenário que vivíamos antes da introdução das vacinas frente a diversas doenças. E aí eu acho que existem exemplos emblemáticos do que representaram as imunizações. E quando eu digo emblemáticos, estou me referindo à paralisia infantil, estou me referindo ao sarampo, estou me referindo à rubéola, estou me referindo ao tétano, à difteria, à própria febre amarela, diversas outras doenças, a coqueluche, que foram doenças que, após o advento dos programas de imunização com elevadas coberturas, né, quando nós alcançamos aí nos últimos 40, 50 anos com o Programa Nacional de Imunizações, coberturas que chegaram no primeiro ano de vida,
a atingir 95% das crianças nascidas aqui no nosso país, que acabavam se beneficiando dessas estratégias de imunização, a gente viu um impacto tremendo, e aqueles que talvez tenham, né, cabelos brancos como nós três aqui, pudemos vivenciar esse impacto, porque nós fizemos parte, né, da geração que vivenciou ainda o ônus dessas doenças, a carga dessas doenças, algo que talvez as gerações mais jovens não tenham vivenciado. Então, sem dúvida alguma, né, elas propiciaram o controle, propiciaram em algumas situações a própria eliminação de doenças, como é o caso da paralisia infantil, que foi eliminada da nossa região, como é o caso do sarampo. E essas duas vacinas em particular, eu vou me concentrar nelas aqui nesse momento, Túlio, como uma introdução do nosso papo, elas têm uma característica peculiar, que ambas vacinas têm uma propriedade que faz com que os indivíduos que recebem essas vacinas estejam não só protegidos da doença, ou seja, dos sintomas atribuídos a essa infecção, como eles conseguem alcançar uma resposta imune que os protegem, inclusive do risco da própria infecção, mesmo que sem sintomas. E isso é crucial do ponto de vista de saúde pública, porque quando você tem vacinas como essas, e quando você alcança uma elevada cobertura com essas vacinas, isso significa não só que as crianças e aqueles indivíduos não terão mais doença, significa também que aqueles indivíduos funcionam como uma blindagem ao risco de transmissão dessas infecções dentro da comunidade. E blindagem é o termo perfeito para a gente exemplificar o que elas são capazes de fazer, desde que você alcance elevadas coberturas. Isso faz com que mesmo doenças que não foram erradicadas, como é o caso do sarampo, como é o caso da rubéola, como é o caso da paralisia infantil, da poliomielite, né? Você, mesmo que eventualmente entre em casos dessas doenças no país, elas encontram uma população que não permite o risco de transmissão dessas doenças. Mas essa mesma, vamos dizer, esse mesmo sucesso, assim que essas coberturas caem e assim que a gente tem bolsões de suscetibilidade no nosso país, seja porque as coberturas caíram, seja porque elas deixaram de ser homogêneas, criam-se condições para a recrudescência dessas doenças. E, de novo, emblemático porque o sarampo mostrou isso. Há mais ou menos 4 anos, né, o sarampo voltou a ser uma doença importante aqui no nosso país. A gente já acumula mais de 40 mil casos de sarampo nesses 4 anos, após anos sem registrar um único caso autóctone. E, de novo, a gente vê que a carga é igual àquela que a gente tinha no início. Para cada 1.000 casos de sarampo, você vai ter 1 a 2 óbitos, e é exatamente esses os números que a gente tem, e basicamente óbitos em criança, basicamente abaixo de 5 anos de idade. Então, eu vou parar por aqui, só como forma de introdução, deixa o Renato comentar alguns aspectos de outras doenças, de outras vacinas, mas eu acho que esses são exemplos emblemáticos da importância da vacinação e da importância de mantermos altas coberturas. É por isso, do ponto de vista de saúde pública, que a gente não pode abrir mão de termos altas coberturas, porque se abrirmos mão de altas coberturas, mesmo vacinas extremamente eficazes e importantes como essas, que protegem de doença e protegem de infecção, não vão conseguir, né, exercer o seu papel na plenitude de impedir, né, o retorno dessas doenças na nossa população. Então, o sarampo foi o primeiro exemplo emblemático e, infelizmente, agora a gente tem um risco iminente, que é a poliomielite, né? A gente viu aparecerem casos na África, países que não registravam casos há anos, e isso significa que é, sim, real o risco da reintrodução dessa doença aqui no nosso país. Professor Marco, a sua fala é bem enfática e dá sempre mais segurança mesmo no que a gente aprende desde a época da faculdade. Eu acho que nas nossas aulas de pediatria, eu me lembro de uma frase que dizia que a vacinação talvez seja a estratégia de saúde mais com melhor relação custo-benefício que a população possa ter, porque ela tem a capacidade de você prevenir as doenças infecciosas ou imunopreveníveis, e quando você previne de um, você normalmente previne do segundo, que talvez fosse pegar a doença deste primeiro e assim por diante. Professor Renato Kifuri, para o seu boa noite, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença.
por favor, se possível, complemente as palavras do professor Marco. Boa noite, Túlio. Boa noite, Marco, Flávia, turma do Wilson. É sempre um prazer estar aqui com vocês e todos que nos acompanham à noite aqui. Uma alegria, realmente, a gente poder falar de imunizações nesses tempos, né? Acho que a Covid trouxe um olhar não só para nós, profissionais da saúde, que já estamos mais habituados, especialmente os pediatras, mas para toda a população, que ficou mais familiarizada, né, vamos chamar assim, com a importância de uma vacina, ou notou, ou percebeu a falta que uma vacina faz, né, num cenário de uma pandemia como a Covid-19. O Marco destacou bem, e você também, Túlio, lembrou que as vacinas, em termos de saúde pública, né, nenhuma outra ferramenta, talvez somente a água potável, tenha exercido maior impacto, né, na redução das taxas de mortalidade infantil, na expectativa de vida aumentada, no aumento da expectativa de vida. Então, as vacinas reduziram muito as taxas de mortalidade infantil, aumentou em cerca de 30 anos, são estimados a expectativa de vida do brasileiro na era pré- e pós-vacinal. E, sem dúvida, o Marco ressaltou dois aspectos importantes da vacinação, das doenças, a polio e o sarampo, mas é bom lembrar que logo nós percebemos, Túlio, que a vacinação não é uma exclusividade da pediatria, né? Nós começamos a utilizar vacinas há décadas atrás para as doenças infantis, chamávamos de doenças próprias da infância, né, no passado, e logo a gente percebeu que a ferramenta, o instrumento, vacinação, imunização, ela é extremamente importante e eficaz, não só para a criança, mas também para o adolescente, para o idoso, para o imunocomprometido, para o viajante, para o trabalhador, ou seja, para a gestante. Não há uma situação sequer onde hoje a gente não reconheça ou não encontre uma oportunidade de imunização, de prevenção de doenças. E o calendário de vacinação, ele foi muito mais além do calendário pediátrico, e hoje a recomendação de vacinação é para todos. Isso, culturalmente, ainda é um obstáculo grande, é uma barreira grande. Os adolescentes, as famílias, os adultos não entendem ou não conhecem ainda a necessidade e a importância também de se vacinarem. Eu acho que esse é um caminho longo que a gente vem traçando. O HPV trouxe, a vacina HPV trouxe uma oportunidade das mulheres, dos ginecologistas falarem sobre o assunto, sobre o tema com suas pacientes. A vacina de gripe para o idoso também lembrou de um calendário do idoso, mas ainda há muito que avançar nesse instrumento, né, de proteção, de promoção de saúde, que são as vacinas, e que ainda é subutilizado, e não é só no Brasil. O grande desafio não é só entre nós, não, mas é entre todos. Então, eu acho que nesse cenário das imunizações, nesse cenário dos avanços que a gente vem conquistando, com novas tecnologias, especialmente agora nesses anos de Covid-19, criam expectativa ou criam aí uma oportunidade, janelas de prevenção, inclusive para doenças não infecciosas, né? Hoje fala-se de vacinas de RNA que possam induzir proteínas no nosso organismo capazes de controlar tumores, capazes de inibir doenças degenerativas, como Alzheimer, enfim, tratar diabetes, enfim, tratar outras doenças que a gente pode, inclusive, pensar que as vacinas podem ter um papel, e as pesquisas não param por aí. O cenário das imunizações no Brasil hoje ele está muito focado na Covid, e eu acho que o webinar tem esse aspecto de juntar esses dois temas, a vacinação das crianças de uma maneira geral, porque essas coberturas que o Marco lembrou agora há pouco, que já vinham em queda desde 2015, 2016, nos últimos 5, 6 anos, tiveram uma acentuada, acentuou demais essas quedas na pandemia. O receio das famílias em transitar com seus filhos, em adentrar serviços de saúde, expor as crianças, acabou fazendo com que as coberturas vacinais que já vinham em queda piorassem. E mais ainda, né, nós tivemos aí um cenário de distanciamento, as crianças fora da escola, o uso de máscara, trouxe uma falsa percepção de que as doenças desapareceram. Não vimos mais gripes, não vimos mais bronquiolites, não vimos mais casos de meningite com a mesma frequência, pneumonias,
e agora a gente propicia uma volta às atividades, o convívio escolar, com crianças subvacinadas, ou seja, vacinadas abaixo, a porcentagem de crianças abaixo do desejado. O que já tem surgido em algumas situações, aumento, né, esse gap aí da exposição prévia, do isolamento, junto com a baixa cobertura vacinal, predisposto aí à ocorrência de novas ondas, e a gente pode discutir isso mais à frente também. Mas uma alegria estar aqui, a gente fica sempre feliz e à disposição aí da audiência para a gente discutir qualquer um desses temas. Muito bem, obrigado, Renato. Vou passar uma pergunta aqui, professor Marco. A gente tem esse cenário aí de diminuição mesmo da adesão às vacinas em geral, que acho que foi, como disse muito bem Renato, incrementado agora com a questão da pandemia. Um dos motivadores disso talvez seja a desinformação, né? E até que ponto, ou onde está o equilíbrio desta balança na hora que nós vamos trabalhar com os pais dos nossos pacientes que têm as suas dúvidas? Aonde está, qual é o tamanho de fato desta relação benefício da vacina e eventuais eventos adversos, principalmente nessa fase onde a gente teve algumas vacinas que foram lançadas mais de uma característica mais emergencial por conta da pandemia. Dá para que a gente dê uma segurança nesse sentido? Porque às vezes eu faço essa pergunta, porque às vezes eu vejo o próprio pediatra um pouco na dúvida. Onde que está aí o equilíbrio disso para que a gente possa manter ou melhorar ainda mais a cobertura como a gente acredita? Há, de fato, muitos eventos adversos em geral nas vacinas que a gente deve ter muito medo? Não há dúvida alguma, né, que todas as vacinas, como qualquer produto, como qualquer imunobiológico, como qualquer medicamento, tem sim eventos adversos, mas a gente deve, vamos dizer, ter em mente que quando você licencia um produto, né, isso foi mediante dados de segurança, dados de eficácia, né, e para que você recomende uma vacina dentro de uma população, você tem que entender que existe uma carga de doença a ser prevenida que justifica essa intervenção. Então, esse é um primeiro aspecto e muito importante. Você não vai fazer, vamos dizer, uma vacina como, por exemplo, e acho que eu vou dar um exemplo que vai ficar claro para as pessoas. Você não vai fazer vacina de febre amarela, que a gente sabe que é uma vacina que tem eventos adversos importantes, é uma vacina espetacular do ponto de vista de eficácia, ela é extremamente eficiente, a proteção é longeva, né, em princípio, para o resto da sua vida, ela de fato exerce um papel muito relevante, mas ela tem eventos adversos. Você tem um risco, né, de, vamos dizer, um indivíduo em cada centenas de milhares de desenvolver um evento adverso grave. Eu não vou fazer uma vacina como essa na Dinamarca, que é um país que não tem casos de febre amarela e são indivíduos que não viajarão para locais com risco de febre amarela. Se eu fizer isso lá, uma vacina que é extremamente eficiente, ela vai ter um balanço de risco-benefício que não justifica. Então, eu acho que isso tento responder sua pergunta, Túlio, mostrando que para exercer políticas e recomendações de vacina, o primeiro aspecto é identificar a carga daquela doença naquele local, que representa o risco daquela doença naquele local. E aí, se eu entendi corretamente, acho que o aspecto é relacionado muito à Covid, né, que você citou, que talvez tenha sido uma vacina que a gente tenha, de fato, licenciado num prazo recorde de tempo, de fato foi isso, né? Importante destacar que os eventos adversos de vacina, eles são reconhecidos imediatamente após a vacinação. A gente não está habituado a ver com as vacinas eventos adversos que ocorram meses ou anos depois do indivíduo ser imunizado. Os eventos adversos ocorrem de maneira imediata. Então, eu entendo que nesses praticamente aí 1 ano e meio de experiência de uso das vacinas em programas de imunização, particularmente para a Covid, a gente já acumulou uma experiência impressionante. A gente vacinou praticamente a população inteira do planeta, né? Foram bilhões de doses que foram distribuídas, e isso em
é inédito em termos de vacinação, num cenário de vigilância, num cenário de farmacovigilância muito importante, que trouxe lições, né? Então, acho que a gente já tem lições aprendidas. Então, talvez o ponto mais alvo de controvérsia em relação à recomendação das vacinas tenha sido em relação às crianças. Não há nenhuma dúvida que em 2021, todos, quando as vacinas surgiram, entendiam muito importante se vacinar, o perfil da doença era um perfil que justificava a vacinação, o risco de formas graves, o risco de hospitalização. E criou-se um cenário com as crianças especificamente, que talvez elas não merecessem essa mesma abordagem. E aí eu já falei algumas vezes sobre isso, a minha opinião essa, eu acho que houve talvez um equívoco nosso de como colocar isso para a população. De fato, a Covid-19 ela é muito menos grave nas crianças do que é nos adultos. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mas isso talvez tenha nos distraído, Túlio, de identificar a carga da Covid-19 nas crianças de uma forma mais justa, que não é comparando com a carga da Covid-19 nos adultos, mas comparando com outras doenças infecciosas passíveis de prevenção por vacina dentro da população pediátrica. E quando o nosso olhar presta atenção nisso, o que representou a Covid num país como o Brasil, e esse é um outro ponto importante, muito diferente do que aconteceu particularmente na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, onde a carga nas crianças talvez tenha sido, particularmente na Europa, muito menor do que aqui, a gente chega a números que são números oficiais, que mostram que a gente teve até o momento, desde que se iniciou a pandemia, abaixo de 18 anos de idade, perto de 50 mil hospitalizações e mais de 3 mil mortes nesse grupo etário. Nenhuma outra doença passível de prevenção por vacina, num passado recente, tem essa mesma carga. Então, de novo, né, exercendo essa reflexão do risco e do benefício, não há dúvida alguma que houve identificação de alguns eventos adversos, a gente pode comentar mais à frente sobre esse aspecto, mas também não há nenhuma sombra de dúvida que a carga da doença, em termos de hospitalização, em termos de morte, em termos de Covid longa, que a gente sabe que também é mais leve na criança que no adulto, mas que também provoca, vamos dizer, uma repercussão. A síndrome inflamatória multissistêmica, eu cuidei de diversas crianças com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, é uma doença grave, que tem um diagnóstico diferencial, muitas vezes com sepse, com quadros agressivos, que leva as crianças para a unidade de terapia intensiva, que faz com que parte relevante delas tenha sido submetida à ventilação mecânica e que deixa parte significativa delas com sequelas, mesmo entre aquelas que se recuperam. E aquela história que a Covid grave é uma exclusividade das crianças com comorbidade, não é verdade. Nós tivemos um número substancial de crianças absolutamente rígidas, previamente saudáveis, e que tiveram todas essas complicações que eu citei. Entre os casos de síndrome inflamatória, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, 3/4 dos casos ocorreram em crianças previamente rígidas. Entre as mortes por Covid aqui no Brasil, 40% delas, um pouco mais até, ocorreram entre crianças previamente saudáveis, previamente rígidas, que não faziam parte dos grupos de risco. Então, vamos dizer, todos esses aspectos mostram a importância da vacinação. A vacinação, frente às primeiras variantes, exercia um poder muito alto de prevenção de todas as formas da doença, com altíssima efetividade. Frente a essas novas variantes, particularmente essas sublinhagens da Ômicron, isso desafiou a proteção das vacinas em todos os grupos etários, e não foi diferente em relação às crianças. Podemos discutir esse aspecto mais à frente também. Mas mesmo levando isso em conta, quando a gente olhava os dados de efetividade para prevenção de hospitalização, para prevenção de formas graves de doença, para prevenção de síndrome inflamatória, mesmo frente a essas sublinhagens da Ômicron, ainda assim, a gente tem dados muito sólidos, muito consistentes,
que demonstram a possibilidade de prevenção dessas formas graves de doença. Então, nós, particularmente, né, a gente é convencido da importância dessa estratégia, da mesma forma e com o mesmo raciocínio que nós aplicamos para as demais recomendações aqui do Programa Nacional de Imunizações, levando em conta a carga da doença, levando em conta a eficácia / efetividade das vacinas em prevenir os diversos desfechos dessa doença, levando em conta o que aprendemos em relação ao perfil de reatogenicidade, ao perfil de segurança das vacinas nos diversos grupos etários. Evidentemente, as mesmas vacinas têm particularidades em relação a esses eventos adversos em todos os grupos etários, e em qualquer que seja, né, o grupo etário em que até agora as vacinas foram autorizadas para uso, a gente tem elementos de sobra para justificar o seu uso numa população como a população brasileira. Muito bem, Marco, muito obrigado, muito esclarecedor. Eu queria juntar aqui para o professor Renato 3 perguntas que eles estão nesta linha aqui do eventual receio da vacinação e, eventualmente, a cultura do medo que às vezes a gente vê nas redes sociais ou mesmo em meios de comunicação que nem sempre se baseiam na evidência científica. O primeiro deles, a Aline Inês dos Santos Mendes, ela pergunta: como estão os eventos adversos da vacina da Covid na faixa etária pediátrica? Inclusive, o senhor Renato pediu para você falar um pouquinho, inclusive, das faixas etárias menores, como é que está a segurança do uso da vacina em bebês? Aí tem uma pergunta da Regina, que quando nós vamos ver a utilização de vacinas de Covid com as novas variantes, além da cepa ancestral Wuhan? Essa aqui eu vou deixar para depois, desculpa. A Aline Inês dos Santos pergunta: como a SBP está tentando combater as fake news? Temos pediatras publicando vídeos antivacinas de Covid e sucateando materiais da SBP. E a última aqui que se junta a esse mesmo tema, da Rosana Cristina Lobo, ela pergunta já se tem inúmeros casos possíveis problemas da vacina da Covid. Se fala muito em miocardite pós-vacina, tem indicado todas as vacinas, mas realmente algumas famílias não estão bem resistentes. Por favor, Renato. Bom, temas interessantes e que realmente têm talvez suscitado as maiores dúvidas e desconfianças ou hesitação nos pais em vacinarem seus filhos, né? A gente, pela primeira vez, Túlio, está vendo pais vacinados, adultos protegidos, não vacinando seus filhos, não protegendo seus filhos. Geralmente é o inverso, né? A gente vacina nossas crianças, oferece proteção para elas, depois pensamos na nossa própria proteção. Pela primeira vez, a gente vê isso acontecendo de forma inversa. Os adultos foram vacinados, se protegeram, e na primeira oportunidade que seus filhos têm de também se protegerem, os pais estão inseguros. Claro que não querem ver seus filhos adoecerem, mas eles estão impactados com notícias, fake news, com muita divulgação e, infelizmente, aí vem um ponto que a Aline tocou, muitas vezes por próprios médicos, por próprios profissionais da saúde, que raramente atuam na área da pediatria, que raramente são infectologistas, médicos de outras áreas, com outros tipos de objetivos políticos, comerciais, que tentam contrapor a ciência, tentam contrapor as verdades científicas e as evidências que norteiam a recomendação dos organismos, as recomendações de organismos internacionais, do próprio Ministério da Saúde, do próprio Programa Nacional de Imunizações, das sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, e cria uma desconfiança grande na população, uma hesitação na vacinação. Isso que nos parecia um fenômeno distante do Brasil, né? Que a gente já via isso há alguns anos acontecendo na Europa, nos Estados Unidos principalmente, começa a ganhar força aqui entre nós também. São grupos organizados, ações orquestradas, que tentam, vamos dizer, diminuir a confiança da população nas vacinas. Um dos pilares fundamentais para que a população continue se vacinando é a confiança, né? A Organização Mundial da Saúde coloca, inclusive, os 3 Cs da hesitação vacinal que devem ser combatidos. A confiança deve ser sempre restabelecida, a conveniência, né? Ou seja, o acesso facilitado às vacinas,
e a complacência, que é aquela percepção que a doença é importante, que o Marco escreveu também tão bem, e aí você se move em direção a uma atitude preventiva em relação a qualquer doença, quando você entende a necessidade daquele risco daquela doença e o benefício, a segurança da vacinação. Então, esse é um momento diferente que nós estamos vivenciando no país, um momento onde esses grupos anti-vacina entraram, eles fazem parte hoje da nossa realidade, embora não tenham conseguido impactar nas coberturas vacinais de adultos, de adolescentes, de grávidas, né? As vacinas foram avançando, mas na hora que chegou a vacinação das crianças, realmente ali a hesitação tomou parte de uma parte considerável dos pais que ainda não conseguiram completar o seu calendário infantil. E a Sociedade Brasileira de Pediatria tem procurado, nesse período, através dos seus documentos, através das lives, né, dos seus web meetings, colocar para os profissionais da saúde, especialmente para os colegas pediatras, a importância desse posicionamento firme e enfático em defesa da vacinação, do valor que essas vacinas têm, como o Marco colocou, em relação ao risco e benefício, clarificando quais são os eventos adversos mais encontrados, e a segurança dessas vacinas e, obviamente, as vantagens e o perfil do benefício delas em relação ao risco dos eventos adversos. Talvez o evento adverso que mais tenha chamado a atenção, com as vacinas Covid em especial, foi um evento adverso das miocardites e pericardites, que foram vistos não nos estudos de licenciamento, mas nos estudos de vida real, pós-licenciamento, que nós chamamos de fase 4, ou farmacovigilância. Então, a partir do momento que vacinas, medicamentos são colocados em uso populacional, fora de estudos controlados, ali com 30, 40, 50 mil indivíduos, é que nós vamos reconhecer eventos que são muito raros, que acontecem um caso para cada 100 mil doses, um caso para cada 500 mil doses. Você precisa de uma experiência de número maior para que se identifique esses raros eventos adversos pós-vacinais que não ocorreriam, que não seriam detectáveis numa amostragem muito pequena dentro de um estudo clínico. E as miocardites foram percebidas, né, um aumento, né, de casos de miocardites e pericardites, especialmente com as vacinas de RNA mensageiro, especialmente com a segunda dose das vacinas, especialmente com intervalos curtos entre a primeira e a segunda dose, e especialmente entre jovens do sexo masculino. Isso trouxe ou intriga muitos de nós aqui da área das imunizações, porque é o primeiro evento adverso onde há uma clara distinção de sexo, onde há um aumento no risco para desenvolvimento de miocardite em meninos muito maior do que em meninas, completamente desproporcional, e é o primeiro evento adverso que já nos antecipa, ou nos sinaliza, na verdade, a que haja um fator provavelmente pubertário relacionado a esse evento adverso, que ainda é pouco esclarecido, há diversas teorias tentando reconhecer qual é a fisiopatologia das vacinas de RNA mensageiro em desencadear uma miocardite, uma pericardite, pouco tempo depois da segunda dose em geral, não há nada em longo prazo. Eu já antecipo aqui dizendo também que, em geral, são eventos, a miocardite nesses casos pós-vacinal, ela é extremamente benigna, não há casos importantes de gravidade, de óbitos pós essa vacinação, de resolução espontânea com uso de anti-inflamatórios não hormonais, e concentrada nessa faixa etária. Em crianças menores, a recente publicação do CDC, de 5 a 11 anos, na vacinação de crianças menores de 5 anos, já mostra um risco praticamente igual ao de adulto nos meninos, ou praticamente igual ao das meninas. Ele vem desaparecendo esse risco também, reforçando aquela ideia da importância da idade, da faixa etária e do sexo masculino no desenvolvimento. Então, é um evento reconhecido, e quando se colocou na balança o número de hospitalizações evitadas, o número de síndrome inflamatória evitadas, síndrome inflamatória multissistêmica, de Covid longa, de mortes e de casos de Covid nessas crianças vacinadas, o número de miocardites que os Estados Unidos, por exemplo, iam observar com o uso dessas vacinas era infinitamente menor do que os benefícios que essas vacinas estavam trazendo na população, e por isso nenhuma delas
a despeito de nós reconhecermos esse risco aumentado, elas foram retiradas de circulação. O pior risco, Túlio, para você ter uma ideia, ficava em torno dos adolescentes de 12 a 17 anos, em torno de 40 a 50 casos por milhão de doses aplicadas. E esse risco caía para menos da metade, com estudos canadenses, mostrando que quando você aumenta o intervalo entre a primeira e a segunda dose, que é o que aconteceu aqui no Brasil, intervalo de 2 meses da vacina Pfizer, esse risco cai pelo menos pela metade. Ou seja, um evento que já era raro, com intervalos maiores, como a gente utiliza aqui, fica mais raro ainda. E nós temos aqui no Brasil, depois de milhões de doses aplicadas de vacina de RNA mensageiro, cerca de 20 casos reportados de miocardite, sem nenhum óbito em criança relacionado a essa vacinação. E só para concluir, crianças de 6 meses a 4 anos de idade, as vacinas foram licenciadas também, começaram a ser aplicadas recentemente em alguns países, numa dezena de países já em bebês a partir de 6 meses de idade, e ainda a farmacovigilância não conseguiu reconhecer nenhum caso, nenhum aumento de casos de miocardite. E em relação às vacinas que contemplem a variante Ômicron, hoje tivemos a boa notícia de que o Reino Unido autorizou o uso da vacina Moderna, a primeira vacina bivalente, né, ou seja, contemplando a cepa original lá de Wuhan e mais uma cepa da Ômicron, uma vacina com 2 variantes ali do coronavírus, uma vacina, na verdade, com segmento genômico das 2 variantes, a vacina da Moderna é também de RNA mensageiro, e que vai induzir uma resposta, o que já mostrou induzir uma resposta protetora para as variantes antigas e para as novas variantes de Ômicron também. Então, é a primeira novidade que a gente tem, e outros laboratórios estão trabalhando nesse sentido, em contemplar na formulação das novas gerações de vacinas a variante Ômicron, que, como o Marco falou, as vacinas vão muito bem nas formas graves da doença, mas para a prevenção de formas leves já há uma perda substancial dessa sua eficácia, e prevenir formas leves da doença é interessante também, é importante para prevenir transmissão, para prevenir Covid longa, para prevenir visitas a serviços de saúde. Então, nós temos aí um futuro em breve, vacinas já contemplando a variante Ômicron. Muito bom, muito bom. Acho que o assunto está bem esclarecido por vocês, só nessa introdução relacionada à Covid, muito bom. Eu vou mudar um pouquinho aqui o direcionamento do assunto, baseado aqui nas perguntas do pessoal que está assistindo a gente. Então, uma pergunta aqui que é da Isilda Tâmega, ela diz, eu tenho dúvidas, acho que essa pergunta vai para você, Marco, por favor. Dúvidas nos reforços para nós pediatras, quanto ao sarampo, cachumba, rubéola, varicela e também contra o meningococo B. Muito obrigado. O que você pode falar isso com relação a nós pediatras, Marco? Primeiro, mandar um abraço carinhoso aí para a Isilda, né? Uma pediatra que sempre, vamos dizer, exerce um trabalho muito importante aí, não só na pediatria, mas também nas imunizações. Então, mando um abraço carinhoso para você, Isilda. Em relação a nós pediatras, né? Em relação ao meningococo primeiro, né? A gente sempre discutiu muito se, de fato, a gente teria entre nós profissionais da área da saúde, de uma forma geral, né? Um pouco até além dos pediatras, dados mostrando maior risco de acometimento de doença que aqueles observados na população em geral. Eu acho que entre profissionais da saúde, especificamente para a doença meningocócica, o que a gente tem claramente de maior risco são aqueles que manipulam cepas dentro do laboratório. Esses, sem dúvida nenhuma, a gente tem farta literatura mostrando que eles são de muito maior risco de desenvolver doença que a população de uma forma geral. Mas, de forma muito intrigante, quando a gente olha os dados para pediatras, profissionais da área da saúde de maneira geral, que trabalham em unidades de emergência, tudo, a despeito de ter um ou outro dado, eventualmente, que fuja desse cenário, a quase totalidade dos casos não consegue identificar entre profissionais da saúde um grupo que tenha, vamos dizer, uma maior vulnerabilidade a desenvolver doença meningocócica. Isso não quer dizer que não seja, vamos dizer, razoável a ideia de protegê-los, né? A doença meningocócica, ela é uma doença rara hoje em dia, a gente vem visto uma diminuição importante das taxas de incidência historicamente, com ou sem
implementação de programas de vacinação. Eu acho que é uma característica contemporânea, né? O menor risco da doença meningocócica. Tem diversos estudos tentando estabelecer relação disso com diminuição do tabagismo, enfim, hábitos, etc. Mas a gente tem visto, de uma forma geral, esse cenário, mas é uma doença imprevisível, é uma doença muito grave, é uma doença que tem uma letalidade de 20%, que entre os sobreviventes deixa sequelas. Então, preveni-la, né, e acomete basicamente indivíduos previamente saudáveis, então preveni-la é sempre algo que é motivador, né? Você ter a possibilidade de prevenção. Especificamente nesse cenário pandêmico, a gente viu uma redução muito importante das taxas de incidência de doença meningocócica. As mais baixas taxas que o Brasil registrou historicamente foram registradas em 2020 e 2021, uma redução substancial. Mas reduzimos também as nossas coberturas de vacina, e acho que isso seguramente cria o que eu tenho chamado de um gap imunológico, de uma janela aí de oportunidade, e a hora que a gente retorna às nossas atividades, e claramente a doença meningocócica ela depende de transmissão respiratória pelo estado de portador, a gente eu creio que seja inexorável que a gente comece a observar, vamos dizer, uma recrudescência, fruto desse hiato imunológico, desse gap imunológico que a gente viveu. E particularmente o meningococo B, que, vamos dizer, a gente tem uma vacina de ACWY no calendário, indicada para adolescentes, que de alguma forma pode proteger esses meninos, né, tanto da doença como da colonização pelo meningococo. Esse é o grupo responsável por ter as maiores taxas de portador. Claro que nossas coberturas são muito longe das ideais para atingir esse objetivo, mas de alguma forma a gente tem essa estratégia. Para o meningo B, não. As vacinas, elas só promovem proteção direta. Então, eu acho que o meningo B é, na minha opinião, o agente que a gente provavelmente vai ver aí recrudescência com essa reabertura, né, e o retorno às condições normais. O Reino Unido já publicou uma recrudescência de casos de meningococo B, acabou de publicar no Emerging Infectious Diseases um retorno de doença pneumocócica invasiva em níveis que preocupam. A gente vê surtos reportados na Austrália, nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa recrudescência é algo que se espera. Então, Isilda, eu acho que a vacinação, né, a despeito da doença ser rara, ela é, sim, uma estratégia importante para nós profissionais da área da saúde. Em relação ao sarampo, cachumba, rubéola, né, que foi a sua outra pergunta, o sarampo, vamos dizer, aqueles que têm uma certa idade, né, como a do Renato, como a do Túlio, como a minha, nasceram numa época que o sarampo ainda circulava. Então, nós tivemos essa doença. Então, os profissionais da saúde que têm aí mais de 50 anos, provavelmente, como eu e o Renato, não sei o Túlio, mas provavelmente nós tivemos sarampo, sim, na nossa infância, e você tem uma proteção. Os mais jovens, né, a recomendação sempre é que você tenha no mínimo 2 doses da vacina, né, ambas com mais de 1 ano de idade, com pelo menos 1 mês de intervalo entre elas, para que você esteja protegido. Então, qualquer iniciativa nesse sentido de otimizar a cobertura é muito importante nesse momento, né? A rubéola é uma doença que foi eliminada aqui das Américas, mas tivemos aí a notícia de um caso aí que está sendo alvo aí de uma melhor caracterização, mas teve um caso na Bolívia aí, mês passado, se não me falha a memória, de um caso de rubéola aí que está, vamos dizer, sendo investigado. Então, a gente tem receio aí do retorno também dessa doença. Então, muito importante manter, sim, nossas coberturas, Isilda. Joia, Marco, obrigado. Renato, por gentileza, tem uma pergunta aqui da Carmen Sabatini. Paciente com carteira vacinal em dia, devemos estimular a vacinação extra das campanhas, como pólio, sarampo, ou não é necessário ir para as campanhas? Eu aproveitar, eu vou ligar, Renato, só um minutinho, eu vou ligar nessa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vacinação de gestantes contra a Covid-19. Como é que está a situação atual? Perfeito. Olha, Carmen, em relação às campanhas, qual que é o intuito das campanhas, né? Quando a gente promove a vacinação de rotina, de uma maneira geral, para a maioria das vacinas, a gente não atinge aquela cobertura ideal.
chega a 80, 90, dependendo daqueles outros tempos, hoje menos ainda. Então, quando você promove isso, com o passar do tempo, vamos dizer que nasçam 1 milhão de crianças todo ano aqui no Brasil, nasce quase 3, mas e que você vacine 80%, 90% dessas crianças, com uma vacina que tem uma efetividade em torno de 95%. Então, você deixa de vacinar uma parcela, alguma pequena outra parcela não responde a essa vacinação ideal, e se isso se repetindo periodicamente, você vai acumulando suscetíveis não vacinados, por exemplo, menores de 5 anos, depois de 5 anos, que corresponde, às vezes, a um pool de suscetíveis muito grande, que podem criar situações, como o Marco comentou lá no começo da live, que volte a criar condições de ressurgimento. Então, o que se propõe como estratégia de vacinação nas campanhas é fazer campanhas que nós chamamos de segmento, periódicas, onde há uma convocação indiscriminada. Chamamos todos para serem vacinados. Nessa campanha, quando a campanha é indiscriminada, vacinamos todos, mesmo aqueles que cumpriram o calendário vacinal, porque você pode eventualmente ter aquela falha que a gente chama de falha primária. O indivíduo tomou a vacina, mas por algum motivo uma pequena porcentagem não responde, você corrige boa parte dessas falhas vacinais com essas doses adicionais. Então, as campanhas, quando elas são indiscriminadas, são para todos, elas têm esse objetivo: recuperar aqueles que não estão em dia e oferecer uma dose de reforço, uma dose adicional, para aqueles que, mesmo em dia, foram vacinados. Há um outro tipo de campanha, que não são as indiscriminadas, são campanhas de atualização da carteira vacinal. Então, você chega lá numa campanha, hoje estamos fazendo a campanha para adolescentes até menores de 15 anos de idade. Chega um adolescente que já recebeu as 2 doses de HPV, ele não vai receber uma dose de HPV adicional. Ele já está com o seu calendário vacinal em dia. Mas, de novo, é uma oportunidade de checagem no seu status vacinal do adolescente. Então, quando o governo promove uma campanha, eu acho que a gente deve, sim, estimular a vacinação, a ida de todo o adolescente, de todas as crianças, na faixa etária que está sendo convocada, para que possa, primeiro, atualizar o seu calendário vacinal, checar se há alguma vacina a ser completada no seu calendário, que não está em dia, e, obviamente, para aquelas faixas etárias onde ela é indiscriminada, oferecer essas doses adicionais que foram muito importantes para controlar o sarampo, para eliminar a polio. Foi através dessas campanhas que a gente conseguiu. Em relação à vacinação de Covid, na gestação, a gente aprendeu, com os dados que foram surgindo, especialmente da doença na gestante, a importância que a Covid tinha na gravidez. Aumentava o risco de hospitalização em pelo menos 3 vezes, 2,5 a 3 vezes da mulher grávida quando adquiria Covid, comparada com mulheres não gestantes na mesma faixa etária. Aumentava o risco de óbito fetal, de trabalho de parto prematuro, sem, obviamente, dizer que nós estávamos aqui com uma gestante grave, muitas vezes com dificuldade de manejar, com drogas, com pronação, uma gestante, todo aquele problema que era lidar com esses quadros graves de Covid em grávidas. E, obviamente, nós aprendemos também que, com o uso das vacinas na gestação, havia uma transferência de anticorpos que já era esperada, como a gente vê com gripe, com tétano, com coqueluche, para o bebê. Então, as primeiras detecções da presença de anticorpos no cordão umbilical e nos primeiros meses de vida de bebês cujas mães foram vacinadas na gestação, já nos pressentiam que talvez a vacinação transferisse também proteção. E os primeiros dados, 2 estudos emblemáticos foram publicados, um do CDC, outro no New England essa semana, mostrando que as mulheres, ou os filhos das mães, das grávidas, filhos das mulheres cujas as gestantes foram vacinadas, o risco deles desenvolverem formas graves de Covid reduziu em cerca de até 80%. Ou seja, vacinar a gestante traz o duplo benefício da proteção da mãe e da proteção do bebê também. E as vacinas hoje que a gente recomenda para uso na gestante, por questões de eventos adversos associados a fenômenos trombóticos com as vacinas de vetor viral, entenda-se aqui Janssen e AstraZeneca, a gente prefere, já que nós temos outras opções, utilizar ou as vacinas de RNA mensageiro, Pfizer, aqui no Brasil, ou as vacinas inativadas, a Coronavac.
são as duas vacinas que recomendamos, e o perfil de segurança, os dados hoje de publicação de segurança dessas vacinas internacionais são fartos também, mostrando que não há nenhum risco para a gestante receber essas vacinas. Pelo contrário, o risco é da Covid. Então, a recomendação é fortemente colocar o calendário da gestante em dia contra a Covid-19 e não esquecer, né, da vacina da coqueluche depois de 20 semanas, vacinação de influenza, de hepatite B para aquelas que não têm o calendário vacinal ainda completo. Muito bom, Renato, muito obrigado. Nós não estamos com muito tempo ainda disponível. Eu queria trazer para o grupo aqui que está participando conosco o que a gente tem de mais atualização com relação a monkeypox, Marco. Você podia trazer para nós aqui as questões relacionadas à geração da vacina, essa nova epidemia que está aparecendo, essa nova preocupação de saúde pública que a gente está vivendo, por favor. Vamos lá, um desafio aí de tentar ser breve aí nesses minutos, né? E me interrompa aí se a gente estiver indo além do tempo aí preconizado, mas vamos lá, né? Monkeypox a gente está aprendendo muito, eu tenho destacado sempre quando eu falo desse assunto que preciso ter muita humildade ainda, porque o nosso conhecimento ainda é muito limitado, muitas das recomendações que surgiram foram pautadas na experiência com o clado do vírus monkeypox, que acometeu a região do Congo, né, o chamado clado do Congo, que é diferente do clado que está circulando, que é o clado da África Ocidental. Então, a gente não tem muita clareza ainda se a gente pode, de fato, transpor para esse clado as mesmas experiências que tivemos com o outro, mas a experiência com o clado do Congo mostrou que há alguns grupos que se mostraram de maior vulnerabilidade a complicações e risco de formas graves da monkeypox, que foram os imunocomprometidos, que foram os indivíduos portadores de doenças dermatológicas crônicas eczematosas, e que foram as crianças, particularmente as crianças abaixo de 8 anos de idade e as gestantes. Muito resumidamente, eles viram, né, principalmente nesses 4 grupos aí, grupos que teoricamente seriam mais vulneráveis a complicações da monkeypox. E dessa forma, centrariam nesse grupo as estratégias tanto de tratamento, né, como de prevenção. Claro que todas as recomendações guardam relação com disponibilidade. Hoje não há disponibilidade nem de medicamentos, tampouco de vacinas nesse momento aqui no país. Há uma perspectiva de chegar. Em relação às vacinas, que foi a sua pergunta, a gente tem classicamente vacinas que foram concebidas para a varíola humana. Mas lembrando que o smallpox, que é o vírus, né, vírus da varíola humana, é um vírus que guarda muita relação com o monkeypox, orthopox vírus. Então, existe uma expectativa de uma proteção cruzada, e há dados muito preliminares, muito limitados, mostrando que, de fato, as vacinas de varíola humana exercem um papel parcialmente protetor também para monkeypox. As vacinas de primeira geração são aquelas que se aplicou aqui no país até o final da década de 70, não mais disponíveis. Existem as vacinas de segunda geração, que são vacinas de vírus atenuado, feitas através de agulhas bifurcadas, com escarificação, de vírus replicantes, e por serem vírus atenuados replicantes, obviamente contraindicadas em imunossuprimidos, contraindicadas em gestantes, e que são vacinas reatogênicas. Para se ter uma ideia, a gente discutiu aqui miocardite, né, que tem um risco, vamos dizer, no adolescente, que é o que mais tem risco aí de mais ou menos aí 40 casos por milhão. Nas crianças pequenas, o risco é de 2 casos por milhão. Essas vacinas de monkeypox de segunda geração, elas mostraram um risco de miocardite de 1 caso para cada 200 vacinados. É um risco bastante elevado. Então, são vacinas reatogênicas. As vacinas que estão sendo usadas no momento, Túlio, são as vacinas de terceira geração, que são as chamadas vacinas de vírus atenuado de replicação deficiente,
que em princípio não tem na sua composição o risco da replicação relevante e dessa forma poderiam ser aplicadas em imunodeprimidos e até mesmo em populações como gestantes. Há experiência com algumas dessas vacinas, até mesmo em crianças, né, que são essas vacinas de terceira geração. Essa semana, antes de ontem, saiu o primeiro estudo que eu vi, mostrando qual foi a efetividade da aplicação dessas vacinas em indivíduos que se expuseram ao vírus. Então, eles pegaram um grupo de quase 300 pessoas que tinham tido contato com o vírus, algumas pessoas que se expuseram através de contato sexual, outras por gotículas respiratórias, outras por contato indireto, aplicaram a vacina de terceira geração nesses indivíduos, numa mediana mais ou menos de 10, 12 dias após elas terem sido expostas, e viram como se comportou. Então, houve casos de monkeypox, mesmo entre vacinados, mostrando que a vacina, ela diminui o risco, mas ela não impede a ocorrência da doença, mesmo quando você teve a oportunidade de vacinar dentro de um período próximo da exposição, né? Mas, obviamente, é um elemento que vai estar do nosso lado, né? Exceto pelo fato de o estoque de disponibilidade de vacinas ser muito limitado nesse momento. Alguns países estão vacinando pré-exposição, ou seja, grupos de risco, né? Que nesse momento são homens que fazem sexo com homem, prioritariamente, é o grupo que tem se mostrado de maior risco e com múltiplos parceiros. Então, esse tem sido o grupo identificado como de maior risco. Então, Inglaterra e outros países já oferecem a vacina para esses grupos e, eventualmente, também para profissionais de saúde, né? Que acho que seria um grupo até que viria depois, né? Eu acho que o grupo prioritário, realmente, nesse momento, num estoque limitado de doses de vacina, seriam esses homens que fazem sexo com homem com múltiplos parceiros. A gente já começa a ver uma ocorrência de casos que transcende esse grupo, né? É cada vez maior a identificação de casos em mulheres, em crianças, a gente tem alguns casos em crianças aqui sendo acompanhados, os casos têm evoluído bem, e uma última informação para encerrar assim, é de tranquilidade. Eu acho que aquela letalidade que foi reportada na África, que variou, de acordo com o CLADO, de perto de 1% até números perto de 10%, é totalmente diferente do que a gente está vendo no mundo, né? A gente já tem, em torno, até antes de ontem, quase 30 mil casos reportados, né? E com um número de mortes substancialmente menor, né? A gente tinha até, há 2 dias atrás, 9 mortes reportadas em quase 27 mil, né? Casos no mundo, que dá uma letalidade mais de 20 vezes menor, 30 vezes menor do que aquela reportada, né, a mais baixa reportada na África. Uma situação muito diferente. Mutações do vírus, condições de assistência, acho que tem uma série de aspectos aí que podem contribuir para isso, e a gente tem que ainda caminhar com calma, né, compreender direito esse cenário, compreender a carga da doença. Tem medicamentos que se mostraram também, concebidos também para a varíola humana, mas que se mostraram interessantes para serem utilizados naqueles casos graves e que, evidentemente, têm que ser reservados para os casos graves, que é o tecovirimat, né? Numa apresentação tanto oral como endovenosa, e com possibilidade de uso em crianças, particularmente nas menores de 2 anos, preferencialmente na sua apresentação endovenosa. Eu acho que a gente vai ter uma ideia mais precisa, né, dessas características conforme a gente for acumulando a nossa experiência clínica aqui, e é isso que, na minha opinião, vai definir as estratégias de prevenção e de tratamento de forma mais clara. Muito bom, Marco, obrigado. Nós estamos quase encerrando, mas eu queria ainda fazer uma pergunta aqui para o Renato, porque tem algumas perguntas um pouquinho mais específicas com relação a algumas condutas com relação às vacinas em gerais. Aí tem uma pergunta que vem, acho que fala-se sobre todas, no sentido, onde encontrar as melhores informações com relação à vacina? Que documentos científicos a gente deve consultar para poder operar ou atender na nossa prática assistencial? Inclusive, quais deles que a gente poderia sugerir para que os pais lessem, para facilitar a adesão das vacinas em geral?
acho que particularmente da Covid, mas da vacinação em geral. Perfeito, Túlio. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria produz muitos desses documentos e tem um site voltado para as famílias também, para os pais, onde muitas informações sobre vacinas são disponibilizadas, mas as informações mais técnicas é necessário ser associado da Sociedade Brasileira de Pediatria, ser pediatra e colocar o seu login e senha lá para acessar. Mas eu vou recomendar para que todos visitem o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, sbim.org.br. Inclusive, há uma aba no site que chama-se família.sbim.org.br. Há inúmero, há material extremamente farto, então há um e-book onde você pode indicar e baixar para entregar para o seu paciente sobre vacinas, sobre a importância das doenças. Há uma aba só sobre vacinas Covid. Há vídeos de personalidades, o Dr. Drauzio Varela está lá, o Dr. Marco Aurélio Safat está lá, estão todos os profissionais que entendem de vacina, há personagens, indivíduos sequelados dessas doenças dando seus depoimentos, há adolescentes falando com adolescentes, é um site bastante interessante para a gente indicar e recomendar para aqueles pacientes, para as famílias que a gente atende, com informações, obviamente, voltadas para a população. É o família.org.br. Para o profissional da saúde, há os dados ao site da SBIM, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde nós temos inúmeras publicações sobre a importância das vacinas, o papel do pediatra, como recuperar as coberturas vacinais, intervalos entre doses de vacinas, aplicação simultânea de vacinas, sobre vacinas Covid, sobre vacinação do prematuro, sobre vacinação do imunocomprometido. Olha, a documentação realmente é bastante farta e material, tanto para a classe médica como para a população em geral. Hoje facilmente se encontra nesses dois sites da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunizações. Acho bacana você ter tocado nesse assunto, Túlio, porque muitas vezes falta mesmo fontes de consulta e fontes confiáveis, né? Então, acho que aí estão duas dicas boas e preciosas aí para quem quiser e precisar disponibilizar material para os seus pacientes. Muito bem, apesar de que a minha vontade fosse ficar aqui pelo menos mais 1 ou 2 horas com os senhores, eu vou pedir para cada um fazer as suas considerações finais, dado o tempo, que a gente até já ultrapassou alguns minutos. Então, são os seus principais recados aí com relação a esse tema tão importante que está relacionado à saúde da criança, e que é a vacinação e todas essas coisas que envolvem hoje essa prática. Por favor, professor Marco. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de discutir um tema que é tão caro para todos nós, né, particularmente para nós pediatras, né. E aí acho que eu vou encerrar aqui a minha fala de forma muito breve, Túlio, e trazendo uma reflexão que guarda muito relação com o que você e o Renato conversaram agora há pouco, que é fonte de informação confiável, né? Então, o que nós temos visto, infelizmente, é uma pleiade de profissionais que nunca atenderam uma criança sequer na vida, nunca entraram num hospital para tratar uma criança, nunca atenderam uma criança no seu consultório, se atrevendo, né, a se colocarem como experts em imunização e em imunização de crianças. Então, eu acho que o primeiro ponto é tentar identificar entre as pessoas que informam, pessoas que realmente trabalham na área, pessoas que despenderam sua vida trabalhando com crianças e trabalhando com imunizações. Eu acho que esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro elemento que aproxima o indivíduo da verdade, né? Aproxima o indivíduo das informações baseadas em evidências. Eu acho que esse é um fenômeno contemporâneo, o fenômeno da fake news. Existem muitas pessoas que são articuladas para falar, né, que desempenham, vamos dizer, que falam na beira da piscina, com o sol, como se estivesse conversando com os amigos do futebol, e que muitas vezes acabam tendo, né, uma visibilidade muito grande. Mas o que é importante num momento como esse é concentrar as informações naqueles que de fato trabalham na área, naqueles que de fato militam na área. E quando você ouve o pediatra, quando você ouve o indivíduo que trabalha, né, a chance de você estar ouvindo alguém que de fato traz informação verdadeira é muito importante. E buscar esses sites, né? Vocês citaram aí sites nacionais que são de importância indubitável, como o da SBIM,
como o DSVP, e tem os internacionais, para aqueles que podem se valer de outro idioma, como o site do CDC, o site do Reino Unido, do Public Health England, que é espetacular também, e o site da Organização Mundial da Saúde. Acho que esses são elementos que seguramente vão agregar informação correta, informação verdadeira, baseada em evidência, e acho que é isso que a gente tem que reconquistar, né? A disseminação da ciência de uma forma correta, de uma forma que traga para a população a informação que é verdadeira, que é baseada em evidência e que tem como objetivo genuíno, né, prevenir a doença e diminuir a morbidade e a mortalidade de todas essas doenças, que é o que a gente está conversando aqui por mais de uma hora, né, e que já obtivemos de forma muito importante para diversas doenças. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, junto do meu amigo Renato, junto de você, Túlio, que tem sido um profissional espetacular aí na disseminação, vamos dizer, de informações verdadeiras. Agradeço a oportunidade, e a Ilse, né, que tem sido também um propagador de ciência e de informações. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sabia que o professor Marco Aurélio Safat era muito sabido, mas gentil desse jeito, não sabia, não. Professor Renato, por favor. Gentileza é uma característica do professor Marco, é sempre um prazer estar com você, Marco. A gente sempre aprende te ouvindo. Eu queria começar também agradecendo o Instituto, a Ilse, pelo convite honroso. Túlio, um prazer mesmo estar com você. Agradecer a Flávia e a Ana, que está nos bastidores aí e cuidou tão bem da realização desse evento. A vocês que nos acompanharam até agora, né, depois de mais de uma hora conosco aqui. Minha mensagem final, Túlio, eu acho que fica sobre uma ponderação que talvez a gente deva fazer sobre a comunicação em vacinas, né? Eu acho que as coberturas vacinais do passado, elas foram alcançadas com tanta facilidade porque nós tínhamos ali dias de festa, porque nós tínhamos comunicação, porque nós tínhamos oferta de vacinas sem desabastecimento, mas principalmente porque a percepção de risco para essas doenças era muito alta, né? As pessoas temiam, todos nós conhecíamos pessoas sequeladas de poliomielite, todos nós anteriormente, os nossos pais, conheciam famílias que perderam filhos por sarampo, nas epidemias de meningite, crianças paralisadas. Então, tudo isso era o grande motivador da busca por vacina e pela busca de prevenção. E, paradoxalmente, o próprio sucesso que as vacinas fizeram coloca um novo desafio, que é continuar convencendo e motivando as pessoas a se vacinarem, mesmo não convivendo com essas doenças. Então, as doenças desaparecem, cresce a percepção de urgência, adia-se, posterga-se, se dá ouvido às fake news, se questiona os eventos adversos. Será que precisa mesmo? Essas doenças não mais existem. E nós precisamos aprender, especialmente nesse mundo digital, de redes sociais, a nos comunicar de maneira mais empática, de uma maneira que toque mais o coração das pessoas, que sensibilize as pessoas para continuar vacinando. O lema é vacinar para não retornar. Essas doenças retornam. A gente já teve experiência, o Marco colocou com sarampo, a polio já vem pipocando aí em outros países, retornando em alguns cenários, e é uma questão que nós precisamos enfrentar e precisamos da ajuda de comunicólogos, de antropólogos, talvez de sociólogos, gente que nos ajude a informar a população, inclusive os profissionais da saúde, que também hoje os mais jovens recomendam de maneira menos enfática, cobram de maneira menos enfática o calendário vacinal dos seus pacientes em dia. Então, esse é um longo desafio que nós vamos ter pela frente. Eu acho que o ILSE e momentos como esse são, sem dúvidas, fundamentais para que a gente possa disseminar esse tipo de conhecimento, mostrar o valor das vacinas, para que a gente siga no caminho do controle de doenças e não voltar para um passado que ninguém mais quer ver. Obrigado, Túlio. Uma boa noite a todos que nos acompanharam. Sou eu que agradeço, Renato, Marco, uma oportunidade muito rica estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria dos participantes que estiveram aqui conosco nessa 1 hora e 15 minutos
está satisfeito com esse evento, porque aproveitou demais, porque vocês são 2 profissionais pediatras muito engajados no que fazem, são um exemplo para muitos de nós pediatras, e é uma honra muito grande que vocês estejam aqui conosco falando sobre isso. Talvez sejam os pediatras com maior representatividade nacional hoje com relação a esse tema. Muito obrigado por vocês terem vindo. Queria convidar a Flávia agora aqui para fazer o encerramento do evento, por favor. Obrigada, Túlio. Queria também agradecer ao Dr. Marco Aurélio, ao Dr. Renato. As palestras foram excelentes. Eu acho que este foi um evento do ILSE que realmente, usando um palavreado aí, bombou, né? Tivemos uma audiência de chegamos até 140 pessoas nos ouvindo. Esse vídeo vai estar disponível a partir de amanhã já no nosso YouTube. E gostaria realmente de agradecer vocês e agradecer você também, Túlio, pela excelente mediação que você fez nesse evento. Então, Só gente gentil. obrigada a todos, uma ótima noite e um ótimo resto de semana e começo de semana para todos. Um abraço. Gente, boa noite, obrigado. Tchau, Boa noite. boa noite. Boa noite.